todos e a todas, não é? Aos ouvintes da Rádio Vale FM 97.1. Bom dia também aos nossos seguidores aí pelas redes sociais, mídias digitais. Bom dia aos ouvintes aí de várias cidades aqui de Pernambuco e também da Paraíba, não é? Onde a rádio faz alcance em várias cidades desses dois estados. Hoje nós estamos aqui para traçarmos aqui um papo, um diálogo com a Aldenice Lima. Ela é psicóloga, não é? E o Gabriel. Ele é seminarista e está prestes a ser sagrado pastor da primeira igreja congregacional Vale da Bênção, isso? Então eu gostaria de, nesse momento, dizer que nós vamos aqui tratar da questão do transtorno do espectro autista, não é? Que é o TEA. Então eu gostaria de uma breve apresentação de vocês dois para os ouvintes e os seguidores das redes sociais, começando pelo Gabriel. Bom dia, pessoal, bom dia a todos vocês, bom dia, Carlos, bom dia, Bosco, bom dia a todos os ouvintes. Eu me chamo Gabriel, como foi dito, sou da primeira igreja evangélica congregacional Vale da Bênção, aqui em Santa Cruz. Sou graduando em teologia pela Unicesumar, Faculdade Cesumar de Maringá, no Paraná, e estamos aí concluindo também o Seminário Teológico Evangélico Congregacional. Sou um estudioso na área do transtorno de espectro autista e eu espero estar alcançando você, informando e conscientizando melhor a população de Santa Cruz. Perfeitamente. Agora com você, Aldenice Lima, que é psicóloga. Isso, bom dia a todos, bom dia. Gosto mais um pouquinho aí, só por favor. Bom dia a todos, agradeço o convite, para podermos tratarmos de uma temática tão importante. Eu me chamo Aldenice Lima, sou psicóloga, pós-graduanda em ABA, com formação em ABA e Estratégias Naturalistas. Hoje a gente percebe o quanto é fundamental tratarmos dessa temática, que é o TEA, e esperamos trazer informações relevantes e podermos contribuir com o conhecimento da comunidade. Perfeitamente, então sejam bem-vindos e eu gostaria de iniciar perguntando o seguinte: o que é o TEA? O que é o transtorno do espectro autista? Porque muita gente até tem esse problema como uma doença, o que é isso realmente aí para os nossos ouvintes e para os nossos seguidores nas redes sociais? Então, vamos começar explicando que TEA não é doença, né? Certo. Porque para ser doença tem que ter um patógeno. Então, a gente pensa, por exemplo, no caso de uma infecção por bactéria. Então, existe um agente que vai lá e provoca esse adoecimento. E quando você toma uma medicação, essa doença, ela acaba. Isso não acontece com o autismo, né? Então, o transtorno do espectro autista, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, é um cérebro que se forma de maneira diferente, né? O sujeito, ele nasce autista, ele não torna-se autista. Certo. E nem adquire o autismo. Então, é um transtorno que aparece já na primeira infância, os primeiros sinais dele têm que aparecer na primeira infância. Alguns sujeitos são diagnosticados na vida adulta, mas quando você conversa com os familiares, né, que é assim que é feita a pesquisa para diagnosticar adultos, você vê que as pessoas dizem que aquela criança tinha esse traço, aquele traço, que era uma criança que tinha algumas diferenças, vamos dizer assim. Então, é um transtorno que os seus sinais vão aparecer sempre desde a primeira infância. Certo, então aí que fique bem claro, né, para os ouvintes e seguidores nas redes sociais, que não é uma doença, perfeito? E vamos lá, eu gostaria agora de perguntar aqui para o amigo Gabriel. Gabriel, como identificar alguém com autismo? Existe uma linha do ponto de vista científico, do ponto de vista... A sua pergunta é extremamente pertinente, porque autismo não tem cara. Certo. Não é? Autismo, ele é considerado hoje como uma deficiência invisível. Ela é uma questão cerebral, não tem a ver com algo físico. Por exemplo, alguém quando tem síndrome de Down, até em ultrassons que são feitas, você já consegue identificar que aquela criança terá síndrome de Down. E ao você ver a pessoa, ao você ver a criança, você já identifica por características físicas que aquela pessoa tem síndrome de Down. Com o autismo ele é diferente, porque autismo ele não tem cara. Autismo você não vai identificar algo físico
ele é identificável através dos sinais que a pessoa tem. Por exemplo, e é bom a gente frisar aqui que nem todo autista é igual. Os autistas, eles são diferentes. É por isso que se dá o nome de transtorno de espectro autista. Espectro quer dizer que ele abarca uma série de condições. Vamos supor, você pode ter um autista que não gosta de toque, um autista que não gosta de cheiro, abraço, mas você pode ter outros que gostam disso. Então, a gente diz que para que seja caracterizado autismo em alguém, essa pessoa precisa ter déficit na comunicação, na interação social também, e também atos repetitivos ou restritos, a gente fala isso. Comportamentos restritos ou repetitivos. Então, basicamente, o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico de Estatística, não é, dos transtornos mentais, isso ele vai nos mostrar que o autismo ele é identificável através dessas 3 áreas aí. Primeiro, tem que haver déficit na comunicação, não é? E não necessariamente é alguém que não fala ou que não sabe falar, mas é alguém que tem algum tipo de prejuízo na comunicação e na interação social e comportamentos repetitivos ou restritos. Então, quando se manifestam esses sinais, que ele já vem desde a mais tenra idade, a infância, ou quando você nasce, que já se nota isso, então diz que essa pessoa, ela está tendo sinais de transtorno de espectro autista, não é? Agora, salientando novamente que, primeiro, que autismo não é doença, e segundo, que nem todo autista é igual. Nem todo autista é igual. A psicóloga pode dizer melhor e falar melhor a respeito disso. Pois não. Uma coisa que eu queria complementar, quando a gente fala de comportamentos, então, são pessoas que normalmente têm muita dificuldade de olhar nos olhos, desde bebê. Então, hoje a gente observa sinais de autismo em bebês a partir de 6 meses. A literatura diz que antes dos 6 meses o desenvolvimento de toda criança não tem diferença. A partir dos 6 meses é que começa a se observar os sinais. Então, um bebê que está mamando, mas que a mãe nota que ele não olha para a mãe enquanto ele mama, ele não tenta interagir. Então, à medida que essa criança vai se desenvolvendo, ela não tem, por exemplo, a atenção compartilhada, que é aquela criança que vê um cachorro na rua e ela aponta e ela mostra para o outro. Ela tem interesse de compartilhar o que ela vê. A criança com autismo, comumente, ela não vai ter isso. Então é como se ela vivesse em um mundo que fosse só dela, aquele mundinho à parte que ela não tem muito interesse na interação. É uma criança que às vezes só quer brincar com outras crianças, ou que às vezes ela gosta de brincar só com adultos, e com outras crianças ela não quer brincar. Quando a gente fala de comportamentos repetitivos, é, por exemplo, o flapping das mãos, que é a criança que ela fica balançando as mãos nesses comportamentos de estar balançando as mãos, de estar balançando o corpo para frente e para trás, de estar, por exemplo, girando em torno de si mesmo, também é comum. A criança ficar mexendo os dedinhos na frente dos olhos, então, como se ela estivesse brincando com os dedinhos. Não tem o brincar funcional. O que é um brincar funcional? Uma criança, ela pega um carrinho e ela coloca o carrinho sobre uma superfície e ela vai andar com esse carrinho. A criança com autismo, comumente, ela vira esse carrinho ao contrário e ela fica girando só a roda do carrinho. Ela brinca só com uma parte. Ela tem mais atenção no detalhe do que no todo do brinquedo e das situações. Então, ela vai brincar sempre com uma parte do brinquedo e não dando a função dele. Então, ela pega carrinhos, blocos, ela não vai tentar inventar brincadeiras, ela vai ficar enfileirando esses brinquedos, ela vai ficar empilhando, colocando um sobre o outro. É muito comum a criança fazer isso com vários brinquedos. É uma criança que você tenta interagir, mas ela não é muito de interação. Então, os pais tentam brincar, ela vai embora, ela prefere estar sozinha, ela prefere estar isolada no cantinho dela. Outra característica que é muito comum é a seletividade alimentar. Então, são crianças que alguns alimentos elas não vão conseguir ingerir de maneira alguma. Então, por mais que os pais tentem, não vai dar certo. Mas aí isso pode ser trabalhado através das terapias, né? Então, tem terapia para trabalhar essa seletividade alimentar. Outra coisa também é que são crianças que têm uma hipossensibilidade, então elas têm uma sensibilidade reduzida, ou uma hipersensibilidade, ela tem uma sensibilidade aumentada. Então, há crianças que elas se machucam e parece que elas não sentiram. Tem um caso de uma criança de 3 anos que ela estava brincando com a irmã e ela bateu o dedo anelar na bola e quebrou o dedo. E ela não percebeu, ela continuou brincando como se nada tivesse acontecido. E quando a mãe percebeu, ela estava com o dedo inchado, muito roxo, e continuou brincando com a bola como se nada tivesse acontecido. Uma criança típica, isso não acontece, né? Por causa da dor, da questão da dor.
Já na criança atípica é comum esse tipo de coisa. Ou crianças que são hipersensíveis, e aí pode ser uma criança que não suporta determinados cheiros, determinadas texturas. Então, é uma criança que não quer brincar com massinha, com amoeba, com terra. Então, ela tem muita dificuldade com textura. Outra característica é que a criança fica andando na ponta do pé. Então, ela não anda com a mãozinha, com o pezinho inteiro no chão. Ela fica andando na pontinha do pé. E quanto à hipersensibilidade, também pode acontecer de a criança, quando os pais às vezes pegou no braço, como você pega numa criança típica. A criança atípica, ela sente uma dor extrema. E não é que ela finge, essa criança é uma criança mimada, exagerada, não é. Ela realmente tem uma hipersensibilidade. Isso é a forma que o cérebro dela processa aquele estímulo. Então aquilo dói profundamente. É como se nós vivêssemos sem a pele. Então imagine quando você leva um ralão e você fica sem a pele e alguém esfregar alguma coisa em cima daquilo ali. É como se fosse mais ou menos isso. Gabriel levantou o dedo ali. Pois não, Gabriel, fique à vontade. É bom a gente frisar e trazer para o público em geral alguns conceitos aqui que são ditos. Por exemplo, quando a psicóloga fala sobre pessoas típicas e atípicas, pessoas típicas são pessoas que não possuem autismo. Pessoas que não são autistas, a gente chama elas de pessoas típicas. Elas possuem comportamentos típicos, comuns, correntes. Pessoas atípicas são os autistas, ou seja, a gente chama pessoas que não têm autismo de neurotípicos e pessoas autistas de neuroatípicas. Então existe aí o que a gente chama de uma neurodiversidade. E sempre que a gente cita o termo neuro, refere-se à questão cerebral, à questão mental. Então é bom que se saiba esses termos aí, pois os termos são técnicos e muitas vezes a população fica sem saber. Sem saber, perfeito. Então é bom que a gente sempre esteja esclarecendo esses termos para que a gente alcance todos, né? Todos. Muito boa a intervenção de vocês duas e vocês dois, e de modo especial essa sua que você coloca aí para que vocês possam, dentro desse momento aqui do programa, vocês sempre, quando disser assim uma palavra de ordem científica, né? Vamos dizer aquela fala difícil do dia de sábado e do domingo, aí então vocês traduzem, beleza? Então agora eu vou passar para o professor Moisés. Eu quero aproveitar, cumprimentar a todos, especialmente a João Bezerra. João escreve aqui na rede, acompanhando pela live. Ele diz: forte abraço para todos, em especial para o meu professor do ensino médio Moisés e para o nosso irmão Gabriel, homem de Deus. Definição de João. Romilton Pinto dá bom dia e parabeniza pela importante temática sendo debatida. Isso, muito bom para a sociedade. E Anne Silva também destaca aí a excelente iniciativa. E para finalizar, Roberto, boa tarde, cumprimenta a todos com boa tarde e está aí apelando para que as pessoas o ajudem, porque ele diz que está passando necessidade. Bom, aproveitando, né, o espaço, a audiência, para fazer o apelo aí. Em relação, Gabriel, eu queria saber de vocês, como você se definiu aí como pesquisador, estudioso, e nós temos a profissional, a gente tem observado ultimamente que tem ganho assim um destaque, principalmente nas mídias, de famosos que têm se descoberto como pessoas atípicas, né, com esse comportamento, com essa situação, mas só descobre depois de adulto. O que é que está acontecendo que a gente está recebendo tanto diagnóstico de pessoas adultas? Vamos iniciar comigo. Na realidade é o seguinte, até aí os anos 2000, 2008, 2009, tinha-se pouco conhecimento a respeito do que era o autismo. Então, o que cresceu não foi a quantidade de pessoas atípicas. O que cresceu foi o diagnóstico. Porque autismo sempre existiu e sempre existirá. Existe um dado que consta que até 2035 existe uma probabilidade muito grande de que todas as famílias tenham pelo menos uma pessoa autista em seu meio. Então, hoje, para cada 36 crianças que nascem, uma é autista. E o que se tinha era pouco conhecimento. Só para se ter uma ideia, até aí o século passado, década de 80 mais ou menos, tinha-se o autismo como uma espécie de esquizofrenia ou loucura. Várias pessoas que eram vistas como atípicas na época, muitas delas foram internadas, muitas delas foram colocadas em cantos fechados com grade e coisa desse tipo, simplesmente por manifestar um comportamento diferenciado.
Então, até então, não sentia ainda dados, estudos, pesquisas feitas nessa área. E por isso, poucas pessoas eram diagnosticadas. E isso explica porque existe uma crescente tão grande de diagnósticos em adultos hoje em dia. Às vezes você pode conversar com alguém que é autista e você nem sabe. E a própria pessoa não sabe. Então, existem muitas pessoas hoje que estão sem diagnóstico. Então, isso ocorreu exatamente por conta da falta de informação. E não só isso. A gente sabe que vários tipos de doenças, enfermidades, vários tipos de transtornos da década de 50, de 60, de 70, havia um tipo de tratamento específico que hoje é considerado ultrapassado. Ou seja, não é só no autismo, nesse transtorno. É em todas as enfermidades, em todos os transtornos, quando a ciência não avança ou quando ela chega ao seu limite, então aí, infelizmente, acaba que pessoas passam e não têm esse diagnóstico. Mas a partir do momento em que a ciência avança ainda mais, o conhecimento chega, a pesquisa chega, daí então a gente começa a ter diagnósticos a mais. Então, por isso essa crescente no número de casos de pessoas que são diagnosticadas com autismo. Não é que o autismo ele avançou a ciência, avançou a pesquisa e com ela avançou juntamente o diagnóstico. E por isso a gente tem essa crescente hoje em dia. Só um instantinho só. Em que época assim você tem como expor de quando a ciência descobriu essa situação, ou você ou ela? Então, pois não. O primeiro diagnóstico de autismo foi feito no século XVII. Então, assim, não é novo. O autismo não é novo. O autismo foi diagnosticado a primeira vez no século XVII. Foi o primeiro diagnóstico, não foi a primeira vez que surgiu alguém com autismo. Certo. Outra coisa também a respeito da crescente do diagnóstico é que a gente vai para essa parte um tanto mais científica, mas é que a partir de 2013, o DSM, que é o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais, as estatísticas, né, que é o que a gente usa para trabalhar, tem o CID, que é o Código Internacional de Doenças, que é usado para tratar de todas as doenças, e o DSM, que é específico para os transtornos mentais. Então, em 2013, que foi a última versão, né, depois já tenho revisado, mas que foi a revisão que aumentou, vamos dizer assim, o diagnóstico. Isso aconteceu porque, a partir dessa edição, diversos transtornos que eram tidos como separados, como, por exemplo, havia o transtorno de Asperger. Fulano é autista, mas é um Asperger. Existia o transtorno desintegrativo da infância, os transtornos globais de desenvolvimento. A partir de 2013, todos esses diagnósticos passaram a englobar o transtorno do espectro autista. Então, o que aconteceu foi que o TEA, que até então era autismo infantil, passou a receber esse nome de transtorno do espectro. Então, diversos outros transtornos entraram dentro do autismo. Por que isso aconteceu? Porque tinha características que eram comuns a todos os transtornos. Sim. Então, percebeu-se que tratava-se, na verdade, de um único transtorno. E como todos passaram a fazer parte do TEA, houve esse aumento de diagnóstico. Não é que houve aumento de autistas, houve aumento de diagnóstico. Em relação à questão dos adultos que se descobrem autistas, hoje, antes se falava em autismo leve, moderado e grave. Hoje isso não é mais tão usual. Hoje a gente fala em nível 1, 2 e 3. Esse nível não diz da gravidade do autismo, se diz da quantidade de suporte que a pessoa precisa para desenvolver sua vida. Então, geralmente os autistas que as pessoas percebem na vida adulta são autistas que conseguiram desenvolver uma vida funcional. Então, tem sim características, se você observar, né, quando você conversa com a pessoa, você identifica, mas que elas conseguiram desenvolver ali e desenrolar a sua vida, vamos dizer assim. Comumente são autistas nível 1, que precisam do nível 1 de suporte. Então, são pessoas que vão ter, sim, uma dificuldade na comunicação. Então, um autista adulto, uma característica comum, é uma pessoa que ela não percebe que o assunto acabou. Então, você está conversando com ela e ela continua falando e ela não se toca que o assunto acabou e ela continua falando com você. É uma pessoa que tem dificuldade, o professor tá rindo aqui porque eu conheço alguns amigos. Lembrar de quem é, né? Então, mas não vamos fazer esse diagnóstico, né? Não, e fazer esse diagnóstico assim, porque é necessário. Isso, não é assim. Ser um especialista, né? Depois a gente ficar aí classificando todo mundo. Não é só isso. E aí também tem uma outra característica comum, que são essas pessoas, elas têm dificuldade com teoria da mente. O que é teoria da mente? Eu olho para alguém que está com a cara feia,
e eu consigo supor que aquela pessoa está com raiva, eu consigo inferir sobre os sentimentos dela. Então, alguém me trata bem, eu consigo supor que essa pessoa gosta de mim. Ela é indiferente, eu consigo supor que aquela pessoa não vai muito com a minha cara. A pessoa com autismo, ela vai ter essa dificuldade de inferir sobre o sentimento do outro, de perceber o que o outro está sentindo, os sinais que o outro está demonstrando. Então, isso são características de pessoas com autismo. Como o Gabriel bem falou, não é a dificuldade só na comunicação em relação à fala. Muito pelo contrário. Existem autistas que são autistas que têm altas habilidades, que eles falam, por exemplo, o tempo inteiro de maneira formal. Nós já falamos de maneira formal o tempo todo, né? Mas às vezes são pessoas que falam de maneira formal, com português formal o tempo inteiro, sem ter flexibilidade. A gente fala que são pessoas que não têm uma grande flexibilidade mental. Então é uma pessoa que quando ela planeja uma coisa, se sair do que ela planejou, ela entra quase em desespero. Porque saiu do que era planejado, do que era esperado. É interessante também que hoje em dia existe um pouco mais de informação, principalmente porque existem artistas hoje que têm filhos autistas. Então eles fazem campanhas, TV, rádio, redes sociais, e isso aguça a curiosidade das pessoas. Então as pessoas começam a se informar mais a respeito do que é o autismo. E daí muitas vezes as pessoas se identificam ou identificam parentes e crianças, não é? Ela é informada, conscientizada, inclusive existem hoje campanhas, a gente tem até o dia 2 de abril, que é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Então, durante o mês inteiro, campanhas, palestras, capacitações, tudo isso é feito. Então, as pessoas estão se informando mais. E conforme elas vão se informando mais, elas vão começando a pesquisar um pouco mais e vão começando a entender alguns tipos de sinais, alguns tipos de características e procuram o profissional. É bom a gente também aqui frisar que quando se fala sobre a questão de suporte, a gente está falando de suporte substancial. Por exemplo, uma pessoa TEA nível de suporte 1, ela precisa de pouco suporte substancial, ou seja, psicólogo para que lide com isso, que você se conheça e que você adquira habilidades sociais. Habilidades sociais. Só um parênteses aqui, esse pouco suporte é pelo menos 10 horas semanais. Bem dito. Então, assim, quando você tem um nível de suporte 2 ou 3, quer dizer, qual é o tipo de suporte que essa pessoa precisa para que ela possa ser um pouco mais independente, ter um pouco mais de hábitos, habilidades? Quanto de suporte precisa? Se você tem TEA de nível 3, então o suporte que você necessita é muito maior, o tempo é maior, você vai ter que ter aí psicólogo, fonoaudiólogo, psiquiatra, enfim. Já quando o nível é nível 1, o suporte ele é um pouco menor, não é? As horas são um pouco, pois ele é funcional, não é? Ele é verbal, ele fala, ele conseguiu levar uma vida normal, entre aspas, como se diz. Então, quando a gente fala de nível de suporte, a gente está falando de quanto de terapia, quanto de atenção, quanto de cuidados essa pessoa precisa para que ela possa ter independência. Interrompendo, você falando aí desse suporte, mas, por exemplo, as famílias que não têm recurso, vai recorrer a quem? Como é que está a situação, por exemplo, da política pública aqui no município? Vocês têm acompanhado? Qual é o debate que vocês têm feito em relação a esse suporte? Que se o indivíduo a família tem uma condição econômica, ele vai procurar o melhor para o seu filho. Mas a gente sabe que boa parte das famílias de Santa Cruz, que ganha salário mínimo, não vai ter à disposição esses profissionais. Então depende da ação do poder público. Como é que está a política pública em relação Até porque me parece que é um tratamento do ponto de vista meio caro, né? Eu inclusive vi até conversando com o Bosco no carro, né? E é um tratamento caro para... Então, para pessoas assalariadas é uma situação extremamente complexa, né? Pois não, podem falar, fiquem à vontade. Vocês assim ficaram meio perplexos. Né? Não, tudo bem, mas se você não conhece ou não quer comentar em relação... Não, é porque a pergunta ela é um pouco comprometedora, mas a gente pode falar, e principalmente eu com conhecimento de causa. Certo. Na realidade é o seguinte, alguns avanços foram feitos na cidade, certo, e alguns órgãos também se envolveram, como por exemplo a primeira igreja. A nossa igreja, ela
cedeu o espaço para que a gente faça uma associação e a gente tenha ali essa associação trabalhando em prol dessas pessoas com autismo. Primeira igreja congregacional, não é isso? Vale, isso. Vale então a gente tá engajado nisso aí. A prefeitura disponibilizou um espaço, que é a Casa Jorginho, onde pessoas são atendidas ali. E pelas informações que eu tenho, as pessoas que são atendidas ali são muito bem atendidas. O problema é que existe uma fila de espera enorme que a prefeitura nega, mas que tem como a gente provar. Eu faço parte de um grupo, só um grupo de Zap que nós temos, tem mais de 200 pessoas. São pais e mães de crianças autistas. Certo. E tem mãe ali que está com seu filho esperando há 1 ano e meio. Eu particularmente visitei uma mãe. Isso é grave, né? Eu visitei uma mãe que ela tem um filho com transtorno de espectro autista, nível de suporte 3, com uma situação realmente difícil, precisando de todas as terapias, e simplesmente o poder público não faz absolutamente nada. Isso é uma questão, Carlos, de empatia, sabe? Autismo não é só uma questão de você informar, é uma questão de você conscientizar. Parece a mesma coisa, mas não é. Você pode pegar um jornal e você lê de uma forma fria, né? Você lê ali, soltaram uma bomba em tal canto, você lê ali, mataram não sei quem, e você diz, isso aqui não é comigo, então você lê de uma forma fria. Quando você é conscientizado, você busca fazer alguma coisa. E parece-me que o poder público em Santa Cruz só está sendo informado, mas a consciência é pouca. Então, assim, a casa... Precisa avançar muito ainda, isso, vamos a assim casa dizer, que né? levantaram Certo. é uma casa realmente estruturada, a estrutura é muito boa, a gente não tem do que reclamar. Você já foi até lá para verificar? Sim, com certeza. Olha, Certo. a casa, os pais e as mães que vão entendem que a estrutura é muito boa. Os profissionais são competentes. É bom que se diga isso. Agora, o problema é que a demanda é muito grande e existe até informações de pessoas que são atendidas de outras cidades, e nós que somos aqui filhos da terra, que moramos aqui, a gente vivencia essa espera em uma fila gigantesca e longa. Então, você sabe o que é você ter um filho autista que precisa de suporte e você passar 1 ano e meio em uma fila esperando por psicólogo, atendimento, por laudo médico e tudo mais? Então, assim, eu acho que a gente deveria pensar um pouco mais. Pelo menos, né, a gente está tentando criar essa associação, né, com pessoas voluntárias. Veja que coisa. Com pessoas voluntárias que vão doar cerca de 70% do seu trabalho para a causa autista sem receber nada. Agora, a questão é, se vem verba pública para a cidade, por que essa verba pública não está sendo usada adequadamente? Isso é uma dúvida que não eu particularmente tenho. São as mães de pessoas autistas que estão em uma fila há meses, há anos. Você sabe o que é isso? Então, assim, eu acho que assim, a estrutura é boa, os profissionais que estão lá são bons, trabalham bem, quem é atendido é bem atendido. Isso a gente precisa frisar aqui. Agora que existe uma fila enorme e que a prefeitura infelizmente nega, e existem pessoas, desculpe eu falar isso aqui, eu vou falar ali. Não, fique à vontade, fique à vontade. Do povo. Certo. Existem pessoas que são feitos de fantoche, ficam indo de um lado para o outro, parece bolinha, sabe? Em que procuram marcar alguma coisa e ficam mandando de um canto para outro. Falo com esse, falo com aquele, falo com o fulano, e simplesmente a pessoa no final acaba não sendo atendido. Outra coisa, nós temos informações de pessoas que tratam o povo com grosseria, sabe? E eu quero me dirigir a você. Você que não tem um filho autista, você não sabe o que é ter um filho autista em sua casa. Você não sabe o que é você precisar dedicar 8 horas semanais de cuidados ao seu filho. 8 horas diárias, aliás. 40 horas semanais. Você não sabe o que é isso, não. Agora, quando o autismo bater em sua porta, e ele vai bater, né? Pois a proporção fala isso, que até 2035 toda família vai ter um autista em sua casa. Então, quando chegar, aí você vai saber. Pois, Carlos, a gente só se interessa pela causa autista quando ela chega em nossa casa. Perfeito. Quando não chega, a gente não tem essa empatia. A indiferença, né? Falta empatia. Isso. Só um instantezinho, João, faça aí a sua intervenção. João ainda não falou, e João não pode ficar sem falar. Não, tranquilo. Boa tarde. Mas é porque o tema é muito assim, tá entendendo?
é muito complexo e tem... A gente poderia passar horas aqui debatendo isso, dialogando isso. Minha pergunta, na verdade, era outra, mas para continuar até para a Aldenice falar nesse ponto aí, uma questão que vocês falaram lá no sábado. Em primeiro lugar, boa tarde a todos os nossos ouvintes, né? Boa tarde, Carlos, Moisés e os convidados e a todos os nossos ouvintes. Como é importante um tema como esse, né? Fundamental poder tratar um tema como esse. E assim, você estava falando aí dessa questão da assistência, que de fato existe a Casa Jorginho, que é muito bom ter de fato um local como esse de assistência, mas logicamente o poder público, a demanda de pessoas autistas, eles não conseguem atingir. Então, possivelmente deveria ter mais locais, com certeza mais locais, mais situações que pudessem atingir o mais rápido possível. Eu queria que a Aldenice, a psicóloga Aldenice, ela nos falasse o seguinte, você explicou lá na palestra de sábado lá na primeira igreja. Nessa questão aí específica, por exemplo, vamos dizer que uma mãe, um pai de família tenha seu filho, que ela suspeita que seu filho tem autismo. Aí vamos pensar que, como existe então 3 graus de suporte, né? Então talvez, vamos pensar que em 2022, talvez o grau daquela criança fosse o grau 1. É possível, então, devido à demora da assistência a essa criança, então, esse grau ficar, de fato, vamos dizer assim, mais grave, pior, por causa justamente da demora do cuidado, do suporte a essa criança, no contexto como esse que Gabriel explicou muito bem, com um conhecimento de causa, né? É uma excelente pergunta essa. O mais comum é que nós tenhamos crianças que consigam regredir no nível de suporte. Ela era nível 3, ela tem todas as terapias, a gente consegue trazer ela para o nível 2. Ela avançar não é tão comum. Entretanto, a criança ela perde muito a capacidade de avançar à medida que as terapias atrasam. Então é como se a criança ficasse naquilo ali, é o que ela conseguiu se desenvolver sozinha. O que acontece é que o autismo ele precisa de intervenção precoce. Hoje os estudos comprovam que quanto mais cedo começar a intervenção, maior é a chance de essa criança conseguir se desenvolver e chegar a um nível de desenvolvimento de quase que como uma criança típica. Ela consegue desenvolver as atividades dela de vida diária, a comunicação, ela consegue ter um desenvolvimento muito bom, desde que ela tenha terapia. O que acontece hoje é que uma criança, por volta de 2 anos, ao longo de toda a nossa vida, nós sofremos podas neurais. O que é isso? O nosso cérebro faz uma espécie de faxina. Ele sempre faz isso. Uma criança por volta de 2 anos, ela tem o dobro da quantidade de neurônios do que um adulto tem. Então, calcule como está a cabeça dessa criança. Por volta dessa idade, acontece uma poda neuronal e aí o cérebro faz uma faxina e diversas conexões que ele entende que não é tão importante. E às vezes no autismo essa poda acontece de uma maneira que não deveria ser, vamos colocar assim, né, para ficar mais simples. E essa criança perde habilidades. Então você consegue ouvir as pessoas falando que meu filho falava. E aí quando chegou com 2 anos ele parou de falar. O que seria uma poda neuronal? Então, as crianças elas desenvolvem muitas conexões entre os neurônios, né? Então certo. Vai ser as conexõezinhas que vai ter entre os neurônios. E aí o cérebro faz uma faxina. No início a criança é uma esponja realmente. Ela absorve. Só que aí o cérebro precisa de mais espaço. Então vamos pensar numa poda de uma árvore, né? A gente faz uma poda de uma árvore certo. E a gente corta muita coisa, a gente elimina. É a mesma coisa que o nosso cérebro faz. Nessa poda ele vem e ele elimina muitas conexões que ele entende que não são importantes. O que acontece é que no autismo, às vezes, essas conexões elas não são bem fortalecidas. Quando a gente começa a intervenção de maneira precoce, que a criança está num momento de neuroplasticidade muito grande, que é como se o cérebro fosse uma massa molinha, vamos dizer assim, a gente consegue ter resultados muito melhores. Então a gente começa com a criança muito pequena e a gente consegue desenvolver conexões entre esses neurônios. E à medida que a gente insiste nessas intervenções, essas conexões vão ficando mais fortalecidas, vamos colocar assim. Quando essa poda vem, ela entende que aquela conexão ela é importante. Então ela não é podada e a criança não perde a habilidade. Isso acontece muito nessa primeira poda que a criança sofre por volta de 2 anos e acontece muito essa questão do autismo regressivo. O que acontece se a gente for trazer um pouco para essa questão do município? É uma dificuldade muito grande. Hoje, para psicólogo no município, existe uma fila com mais de 600 crianças. Então, as pessoas vão lá saber e elas perguntam como é que tá. E dizem assim, você é o 300 na fila. Você é o número 500.
Aí o problema primeiro, que quando nós perdemos uma janela de desenvolvimento da criança, a gente não tem como voltar atrás. A janela que você perdeu já foi, acabou. A criança já não tem mais aquela janela de desenvolvimento. E um outro problema é, uma criança com autismo, muitas vezes ela não tem alta. Pelo menos não antes de pelo menos 3 anos de atendimento. Então, a criança que entrou na fila, ela foi chamada. Para eu conseguir zerar essa fila, eu teria que ter muitos terapeutas. Porque não é uma fila que anda com rapidez. Isso, uma criança teve alta ou entrou. Não é somente o psicólogo, a psicóloga, né? Não, então, são vários profissionais. Quem são os profissionais, a equipe multidisciplinar que deve cuidar dessa questão? Toda criança, independente do nível de suporte dela, normalmente ela vai precisar de 4 profissionais. É o psicólogo, né, que vai tratar as questões comportamentais das crianças. Certo. O psicopedagogo, porque é muito comum no autismo ter dificuldade de aprendizagem, porque é uma criança que muitas vezes não imita, ela não olha para o outro, ela não tem esse interesse na interação. Então, isso dificulta a aprendizagem. O professor bem pode dizer, né? Tudo que a gente precisa para desenvolver. Ele fica isolado em sala de aula. Isso. Então, uma criança que desenvolve dificuldade de aprendizagem. Então, precisa de um psicopedagogo que vai trabalhar, né? A função do psicopedagogo é essa, trabalhar dificuldade de aprendizagem. Um fonoaudiólogo, porque vai ajudar a criança a desenvolver fala, porque comumente ele tem dificuldade também. E um terapeuta ocupacional, que vai trabalhar com essas crianças o desenvolvimento das atividades de vida diária. Então, essa criança conseguir ter habilidades que ela consiga se virar sozinha, seja funcional. Então, se vestir, lavar a mão, escovar dente, as atividades de vida diária. Também trabalha questões sensoriais, essas dificuldades sensoriais, e também a questão da seletividade alimentar. Isso também é trabalhado. Então, a criança ela vai precisar desses 4 profissionais. O que muda? É a intensidade da intervenção. Então, uma criança... O autismo, né, é muito comum, e quando eu digo muito comum, é em torno de 50% a 60%, tem como comorbidade a deficiência intelectual. As pessoas pensam que o autismo ele é super inteligente. Às vezes é o contrário, normalmente é o contrário. Também é muito comum ter o TDAH junto, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tudo isso dificulta ainda mais na aprendizagem. Então, o que acontece é que são crianças que precisam de intervenção a longo prazo, e longo prazo são anos, não são meses, não são intervenções de dias. E aí é uma criança que não tem alta, e a cada vez chegam mais crianças com suspeita do diagnóstico. Então, o que se precisaria? Ter mais profissionais. Né? Então não tem como fazer a fila andar se não contratar profissional. Perfeito, vai ter maior investimento. Pois não, Bosco, pode fazer a sua colocação aí. Só intervenção, eu tinha até comentado contigo. Uma pessoa que faz parte da Secretaria de Ação Social do município, é um trabalho novo, é um trabalho realmente novo. A gente está até tentando ser em contato com eles para trazer eles ao programa, talvez até na próxima semana, mas não temos certeza ainda, evidentemente, mas é um trabalho novo que é uma ideia é um processo aí chamado Amor de Mãe. Eu não sei nem se a psicóloga se você conhece esse trabalho. É um trabalho realmente novo na cidade. O próprio Gabriel se conhece também. É cerca de 1 mês. Não chega a ser 2 meses, né? A ideia é o seguinte, para resumir, a ideia é dar assistência realmente às famílias de crianças autistas. Então, assistência em que sentido, né? Lógico, a Casa Jorginho dá assistência mais importante que a prática, a questão do tratamento lá em si. Mas a ideia do Amor de Mãe é para aquelas mães que talvez ainda não o tempo da sua criança não ser atendida ainda na Casa Jorginho, essa família está sendo assistida talvez de forma até financeira mesmo, ser acompanhada o melhor que se puder fazer, não é? Talvez, lógico, no lar da casa da pessoa não é o mais interessante, mas a ideia é a gente convidar alguém da Secretaria de Ação Social do município para falar também sobre esse trabalho, que nos parece que é de fato importante, mas precisa ser explicado até para a sociedade. Foi como você colocou há pouco, conhecimento e informação, né? Não adianta também existir um trabalho desse e não mostrar para a sociedade, não explicar e de fato não ir para a parte prática. Uma coisa que nós estamos fazendo também lá na nossa igreja, além de tentar desenvolver a associação, além de um outro projeto que nós começamos, né? A gente já deu início, são reuniões que nós fazemos com os pais de crianças autistas, né? Os que estão no grupo nós convidamos, e esses pais vão para reuniões com os profissionais, para que os profissionais instruam esses pais com o que eles podem fazer em casa para auxiliar no desenvolvimento dessas crianças que muitas vezes estão sem as terapias. Então tem uma boa parte de trabalho
que os pais podem ir desenvolvendo em casa. Então nós já tivemos algumas reuniões, eu já participei de algumas reuniões dessas, ensinando aos pais, às mães, olha, dá para fazer isso, isso e isso, é estímulo, todo estímulo é bem-vindo para a criança. Então nós já temos desenvolvido esse trabalho de instruir os pais sobre como agir com seus filhos. De fato, as famílias que têm crianças com autismo são famílias que sofrem. Para vocês terem noção, foi feito um estudo e comparou-se o nível de estresse do cérebro de um soldado que estava na guerra, isso foi feito na guerra agora da Ucrânia, então é um estudo recente, os níveis de estresse do cérebro de um soldado com os níveis de estresse do cérebro de uma pessoa que cuida de uma criança autista. Acreditem, o que cuida da criança autista tem os níveis de estresse maior. Mas é uma coisa séria. Dependendo do grau, Carlos, eu acompanho, eu percebo, tem uma família aí, inclusive o menino dá muito trabalho, a mãe, inclusive o pai abandonou, que é comum também. Comum, infelizmente. Essa situação, os pais abandonam a família e sobra toda a carga para a mãe da criança, né? Cuidar, e aí quando não tem o suporte, então o estresse deve ser... Sim, é gigantesco. E as pessoas julgam muito, né? Então vê aquela criança que grita, que não fica quieta, e as pessoas começam a julgar a mãe muitas vezes, né? Porque a criança é mal educada, porque a criança é isso. E as pessoas não têm esse conhecimento sobre a condição daquela criança, muitas vezes. E aproveitando a deixa... Gabriel, só um instante, Moisés, vê só, o autismo, ele se confunde assim com outro tipo de doença, como por exemplo com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, alguma coisa nesse tipo, ou você ou a nossa amiga psicóloga responder assim alguma coisa nesse sentido? E gostaria de dizer que o Rogério Félix, ele é conselheiro tutelar aqui em Santa Cruz e está nos escutando e também nos parabenizando a todos aqui, não é? Em razão do tema abordado hoje aqui. Ele considera isso algo de suma importância. E gostaria de aí também emendar, para depois seguir com o companheiro Moisés, de como os pais devem tratar dessa questão, né? Os pais, as pessoas que estão no seio da família, sobretudo os pais, porque me parece não, é uma situação extremamente complexa, né? Pelo que ela coloca aqui, você nessa última análise que ela faz aí com relação à guerra entre Ucrânia e Rússia, não é? A mente do soldado está menos efervescente do que quem cuida de um autista. Isso deve ter um cuidado muito, muito grande, muito especial e muito acolhedor. Precisa ter muita empatia com relação a essa questão. Pois não, Gabriel? Exatamente. Veja bem, só para se ter uma ideia, estudos comprovam que 80% dos casais, quando descobrem que tem um filho autista, eles se separam. Isso é dados, isso é estatística. Ou seja, de cada 5 casamentos, 4 se desfazem quando um dos cônjuges descobrem que o filho é autista. Os níveis de suicídio aumentam gradativamente em pais e mães de autistas. Só para vocês terem uma ideia, um autista, grau de suporte 1 adulto, ele tem a propensão 14 vezes maior de se suicidar do que uma pessoa típica. Daí você tira como é essa questão de estresse, essa questão, como isso é uma pressão muito grande. Agora, eu acredito que nisso ela pode falar um pouco sobre essa questão da semelhança, essa questão, porque às vezes uma pessoa com TEA, ele também pode ter alguns tipos de comorbidades, como TDAH. Não é? E existem alguns sinais de TDAH que são muito parecidos com autismo, mas eu creio que ela pode falar melhor sobre isso, porque é mais a área dela, né? Quer emendar aí mais alguma coisa aí, Moisés? Não, porque ela vai concluir para não ficar nesse atropelo, porque também a gente precisa entender quem está do outro lado nos escutando, né? Porque a gente mistura tudo e acaba... Não, mas não tem nada aqui atropelado, tá seguindo tudo bem. É justamente isso. Pegando o gancho aí na pergunta de Carlos, muito boa, que era uma pergunta que eu ia fazer. Eu ia fazer os dois de uma vez, mas vai dar certo, porque depois eu faço a da Gabriel. Tem a ver com religião aí nesse ponto. Como a Aldenice é evangélica, né? Nessa pergunta de Carlos aí, a questão dos pais, do cuidado, enfim, do suporte, a questão da visão religiosa, que muitos pais podem ter, vou dar um exemplo aqui. Eu fico pensando numa mãe que é dirigente de ciclo de oração de igrejas evangélicas. Quem é evangélico sabe que eu estou dizendo muito bem. E ela é uma mulher que ora, busca a Deus, realmente ela é uma pessoa sincera diante do Senhor, e de repente ela tem o seguinte diagnóstico: seu filho está com autismo. Então, até que ponto essa mulher, se ela não souber dosar a sua questão da visão religiosa, vou usar aqui o termo religiosa, né? A visão religiosa com a realidade do problema, dessa dificuldade que ela vai ter a partir de agora.
Então eu queria que você explicasse. A mulher, a mãe, o pai, enfim. Então eu queria que você mostrasse também até que ponto a religião pode atrapalhar, uma pessoa muito religiosa, com uma visão um pouco fechada, pode atrapalhar nessa questão aí do cuidado. É uma boa pergunta, mas é dificílima. Então, para fechar a primeira questão, é muito comum, sim, o TEA ter algumas comorbidades. O TDAH é a mais comum delas. Então, a criança tem dificuldade de prestar atenção, de focar. Então, tem a questão da hiperatividade. E, às vezes, é confundido com o TDAH. Só que tem algumas características do TDAH que não existem no TEA. Por exemplo, o TDAH, a criança com TDAH, ela tem, sim, uma capacidade de teoria da mente, por exemplo, muito bem preservada. Então, é uma criança que, por mais que às vezes você chame e parece que ela não ouve, ela consegue inferir sobre o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo, o que uma criança com TEA não consegue. Outra questão também que as pessoas confundem é o TOD. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Que é o transtorno opositor desafiador. Então, é aquela criança que é extremamente desobediente, é uma criança difícil de você lidar, é uma criança que aparece, as pessoas falam assim, essa criança é uma criança má, é uma criança muito ruim, mas isso é um transtorno que, quando não tratado, né, as pesquisas mostram que 80% dessas crianças, quando não tratadas, tornam-se infratores da lei na vida adulta. Então, são pessoas que 80% delas acabam tendo problemas com a lei na adolescência e vida adulta. E, às vezes, confunde-se com o TEA. É a comorbidade mais incomum de existir com o TEA, é o TOD, apesar de algumas vezes as pessoas juntarem. Por quê? Porque o TOD é um sujeito que ele desafia. É como se ele gostasse de provocar o outro. Ele dirige a ação dele para o outro, o que a criança com TEA não faz. Por isso que não é um diagnóstico que não casa. Certo. Então, dificilmente vai ter essa comorbidade. A deficiência intelectual, ela é comum. Então, às vezes, é feito assim, essa confusão. É deficiência intelectual, é TEA. É TDAH, é TEA. É TOD, é TEA. Então, quando a gente vai observando algumas características que são muito específicas de cada transtorno, a gente pode definir o que é e como é. Pois não. Agora com você, Moisés. Eu não respondi de Bosco a respeito da ainda religião. Não. Foi, só bem rapidinho pois aqui. Não, fica à vontade. Até o século XV, né, as pessoas tinham muito as deficiências não só mentais, mas físicas, como castigos divinos, né? Infelizmente, hoje, algumas pessoas ainda têm isso, sabe? Se alguém tem um filho assim, é porque fez uma coisa errada e é castigo, e não é isso, né? Pelo menos não é o que a gente pensa dentro da ciência. A ciência mostra que o TEA é uma questão genética, a gente não tem um fator que defina, foi isso que provocou. Mas sabe-se que é genético. Agora, o que exatamente, a gente ainda não tem essa definição. Mas tem a ver com fatores ambientais, com questões na gravidez da mãe. Hoje sabe-se que também está ligada à avançada idade paterna. A maioria dos transtornos é a idade materna avançada. O TEA é a idade paterna. Então, homens acima de 40 anos têm mais probabilidade de ter filhos com TEA. Então, sabe-se que é genético. O que acontece? A religião, muitas vezes, ela oferece suporte mais do que atrapalho. Porque a gente percebe que pessoas que têm uma espiritualidade, elas tendem a ter uma espécie de refúgio, vamos dizer assim, né? Para aguentar todo esse tranco, porque é realmente um tranco que se sofre. Uhum. Mas, comumente, ela traz um atrapalho quando vem essa questão de você estar fazendo algo errado, foi castigo, por isso que você está com um filho com TEA e coisas dessa natureza. Professor Moisés. Aproveitando, já que você fala do suporte, mas é comum também os casais que têm filhos, eles evitarem a igreja, principalmente as reuniões públicas, porque tem todo um processo disciplinar, de silêncio, exatamente, de atenção. E essas crianças, geralmente, elas acabam, de certa forma, vamos chamar assim, perturbando o ambiente, e aquela pessoa que não tem o conhecimento vai ficar incomodada. E aí, como relacionar essas famílias para ter esse acolhimento num ambiente religioso, de culto? Mais uma coisa que dentro do que você está perguntando é, quando uma criança está sem suporte, então sem as terapias, sem medicação, é uma criança que vai ter comportamentos mais difíceis. Antes se falava de comportamento inadequado e comportamento disruptivo, hoje a gente fala de comportamento indiferente, é um comportamento que atrapalha. E atrapalha no desenvolvimento da criança, tá? Não é do ambiente, não, é da criança, porque a gente pensa em inclusão e não em inserção, né? O ambiente que tem que se adaptar à criança. Mas, normalmente, são crianças que estão sem suporte. Quanto mais suporte a criança tem, melhor é o comportamento dessa criança. Mas, o que eu gosto de pensar sempre
é que a gente não pode colocar nenhum tipo de transtorno à frente da criança. As pessoas precisam entender que crianças são crianças e que se comportam como crianças. Isso. Às vezes nos incomodamos com crianças que correm, que brincam, que gritam. Gente, criança é criança e a gente precisa permitir que as pessoas, que esses pequenos, vivam sua infância. Então, se expressem, né? Exatamente. A criança, hoje a gente sabe que a criança consegue manter a concentração em alguma coisa, criança típica, tá? Comum. Por no máximo 30 minutos. Depois o foco dela se perde e você precisa inventar outra coisa para que prenda a atenção dela novamente. Mas o adulto quer sentar-se, ficar quieto, calado e prestando atenção, e quer que a criança fique quieta também. Isso não vai acontecer. É muito complexo. Né? Nós nos incomodamos Isso, com crianças, sejam elas típicas ou não. É preciso entender que na igreja tem que haver movimento. E criança correndo e brincando não é uma coisa que atrapalha. O nosso pastor Bruno, ele fala sobre isso. O pastor Thomas também, né? Falava sobre isso também, a respeito de que crianças são crianças. E que sim, as crianças precisam de disciplinas, precisam ser ensinadas. Não é que eu vou deixar essa criança fazer o que ela quer. Mas criança é criança. A gente não pode perder isso de vista. Quando os pais chegam para mim, eu digo muito isso. Olha, antes de você dizer meu filho é autista, use o nome de seu filho. Diga, meu filho fulano é autista. Porque essa criança tem nome. Quem é essa criança? Você só fala que tem um filho autista, mas esse autista não tem nome. Quem é essa criança? Eu não posso colocar o transtorno, o autismo na frente da criança. Eu preciso saber primeiro quem é essa criança. E atrás dela tem um transtorno. Não é o transtorno depois da criança. A gente faz muito essa troca. Fica à vontade, Inclusive, eu quero aproveitar a oportunidade para convidar a população para que logo mais à tarde, 3 horas da tarde, a nossa igreja, juntamente com o Tribunal de Contas do Estado, estamos promovendo uma espécie de capacitação. Serão 3 palestras relacionadas com o tema autismo. Eu estarei falando exatamente sobre a inclusão da pessoa autista na igreja. O auditor do TCE, João Alves, vai estar falando da inclusão do autista no mercado de trabalho. Certo. E a doutora Viviane Guimarães, advogada, vai estar falando sobre os direitos da pessoa com TEA, né? Muito garantidos bom. por lei. Então, é gratuito, aberto ao público. Onde vai ser? Na primeira igreja evangélica congregacional Vale da Benção, Avenida Dr. Arnaldo Monteiro. Doutor Arnaldo Monteiro. Em frente ali de onde funciona o Ministério Público, né? A promotoria. Exatamente. Começa 3 horas, aberto ao público. E assim, é uma oportunidade que a população tem de ter um pouco mais de informação. A temática é muito boa, né? Inclusive, a gente sempre abre, né, a brecha para que se tire dúvidas, se esclareça. Porque o objetivo é quebrar o preconceito. E só se quebra preconceito com informação, com conscientização, com acolhimento e, acima de tudo, com inclusão. Porque muitas vezes o camarada está inserido na igreja, mas ele não está incluído. E é uma diferença muito grande. Né? Qual é essa diferença, então? A diferença é muito básica, porque aqui eu vou estar, né, adiantando a minha palestra. Vou estar adiantando Só um pouquinho. Só um pouquinho. Mas eu vou dizer uma frase que eu creio que resume muito bem isso, o que eu quero falar. Inserir é quando eu chamo você para o baile. Incluir é quando eu chamo você para dançar. Muito bem. Tá vendo aí como foi tão pequena e tão objetiva? Olha, até a pouco ia ter menos gente, viu? Com esse spoiler aí já vai ter mais gente pra Fala aí, Bosco. palestra. Não, só a minha pergunta é relacionada justamente à questão que Gabriel acabou de dizer desse momento da palestra. Eu estava lá no sábado à noite passado e assim, quem estava lá aprendeu demais. Com vocês dois e com a outra psicóloga, Érica. A psicomotricista, Érica Aguiar. Érica Aguiar. Foi muito bom, muito esclarecedor, assim, um bate-papo extraordinário. Eu digo por mim, agora a reflexão dos nossos ouvintes, realmente, às vezes a gente fala de qualquer assunto, né? A gente pode falar, a gente fala certas situações porque a gente não conhece. O nosso desconhecimento faz a gente falar e pensar algumas coisas. Quando a gente passa a conhecer melhor, então eu posso dizer que na questão do autismo eu conheci só algumas coisas. Eu vou dizer de mim particularmente, eu sou uma pessoa que pesquisa e leio, mas a partir do momento que eu ouvi algumas coisas sábado passado na igreja, assim a mente se abriu por demais. E aí hoje com certeza vai ser muito bom, então você ouvinte, compareça lá. Ô Gabriel, a minha pergunta para ti, na questão de novo da questão religiosa é o seguinte: algumas pessoas podem dizer assim, poxa, a primeira igreja ou a igreja evangélica vai realizar um momento como esse de reflexão sobre esse tema autismo. A igreja não deveria ser um lugar, a religião não deveria ser, o espaço religioso não deveria ser um lugar apenas de falar da sua crença religiosa, por causa dos cristãos, da Bíblia, de coisas relacionadas à Bíblia, de comportamento cristão, enfim.
por que é importante falar de um assunto como esse? Porque tem pessoas que têm uma dificuldade de ter determinados assuntos dentro da igreja. Então, por que falar de autismo é fundamental dentro do espaço religioso, digamos assim? Pergunta muito boa. E isso eu digo por 2 motivos. Primeiro, porque historicamente falando, a igreja sempre foi tida como um ambiente de acolhimento. Não apenas como um local onde você prega, mas um local onde você acolhe as pessoas. Porque veja bem, você já notou que normalmente a igreja é o último refúgio, o último recurso que a pessoa tem quando ela passa por uma espécie de preconceito? Ela procura todas as alas da sociedade, mas no final ela acaba indo para a igreja. E historicamente a igreja sempre acolheu essas pessoas. E uma reflexão que a gente precisa fazer é o seguinte: se você caminhar hoje em todas as igrejas de Santa Cruz, independentemente se ela é evangélica, católica, independentemente, você vai encontrar igrejas que muitas vezes têm uma estrutura muito grande e uma quantidade de membros, de fiéis que frequentam ali muito grande. Mas quando você olha para os bancos, você não vê um banco completamente preenchido de pessoas deficientes. E a pergunta é: essas pessoas estão aonde? Aonde essas pessoas estão? Ninguém vê? São pessoas invisíveis? Por que essas pessoas não estão incluídas dentro da igreja? Então a igreja, ela precisa identificar o que está fora e como está fora e trazer para dentro. Por exemplo, adiantando um pouco de hoje à tarde, suponhamos que tu tenha uma igreja, presta atenção nisso, suponhamos que tu tenha um templo grande e que nesse templo ele tem 3 andares e tu coloca ali, tu tens corredores estreitos, e quando tu chega nesse local que dá acesso a salas e coisa desse tipo, tu tens escada. Uma pessoa paraplégica, ela vai ter acesso ao templo até a escada. Daí em diante se tornou uma limitação para ele. Então essa pessoa está inserida, mas ela não está completamente incluída ali dentro. E a igreja precisa fazer o papel dela de incluir. Gente, a gente precisa entender que Cristo morreu por todos, inclusive pelos deficientes, inclusive pelos autistas. O sangue que Cristo derramou na cruz foi por todas as pessoas que depositam fé nele e que vão a ele em arrependimento, confessando as suas faltas. E isso inclui autistas, isso inclui TDAHs, paraplégicos, tetraplégicos, inclui todos. Então essas pessoas estão aonde que a igreja não está alcançando essas pessoas? Então, em primeiro lugar, a igreja precisa informar essas pessoas. E a igreja precisa mostrar para o mundo que ela não é preconceituosa. Porque Cristo disse o seguinte: venha a mim apenas os típicos, venha a mim apenas os TDAHs. Ele disse: venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por exemplo, quando a gente tiver essa questão de exclusão, a gente vê isso desde os tempos bíblicos. Pergunta: por que normalmente os cegos, na época de Cristo, ficavam fora da cidade? A margem do caminho, né? A margem, como o cego Bartimeu, filho de Timeu, né? O termo Bartimeu quer dizer filho de Timeu. Por que essas pessoas ficavam fora? Entende? Por que a sociedade rejeitava essas pessoas? E por que é que Cristo se envolvia com todas elas? Ali é uma lição que Cristo está dando. E a igreja precisa olhar para o seu Cristo e seguir os seus passos, porque isso é o que a gente chama de discipulado. É falar como Cristo fala, andar como ele anda, agir como ele age. Então veja, Cristo envolveu-se com leprosos, envolveu-se com cegos, com coxos, com pessoas mortas, inclusive tocou em caixões, né? Então quer dizer, Cristo ele deu uma lição a gente do que é envolvimento e do que é inclusão. É você chamar a pessoa e dizer: hoje convém que eu coma em tua casa. Hoje convém que eu jante em tua casa. Eu não estou convidando você, eu é quem vou na sua casa e trago você para cá. Entende? Então assim, a igreja precisa falar disso para mostrar para o mundo, para mostrar para você que sofre transtorno, deficiência, que na igreja você tem vez. E você não vai estar lá apenas como mais um. Você tem vez e pode desenvolver as capacidades que Deus lhe deu.
Você tem capacidades que Deus lhe deu, porque a gente não pode cair aqui em um crime que se chama de capacitismo. Você sabe o que é isso? É quando eu entendo que o deficiente ele é completamente inválido, incapaz. Ele não pode ter a sua independência. Se fulano de tal tem esse tipo de transtorno, então ele tinha que ficar em casa. Quem disse? Eu posso ter um transtorno, você pode ter um transtorno, eu posso ter algum tipo de deficiência, mas isso não impede que eu atue em diversas áreas. Por exemplo, muito se fala que Albert Einstein era autista, Steve Jobs autista, Greta Thunberg autista, Samuel Rose Skank autista, e isso não impede que eles desempenhem as funções que ele tem. E a igreja precisa instruir e dizer assim: ó, o meu Cristo, a minha Bíblia me instrui de que todos, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque, pergunta básica, vamos pensar? Vamos aqui aprofundar nossa reflexão. Se de repente o pastor ou o padre da sua igreja ficasse surdo, o que é que você faria? Se de repente o seu pastor sofresse, Deus o livre, um acidente e ficasse paraplégico, o que você faria? Excluiria ele? A partir de hoje você não vai ser mais o meu pastor porque você ficou paraplégico? Como é que é isso aí? Então quer dizer que se de repente o seu pastor ficar cego, aí você vai excluí-lo? Ele nem crente é mais? Como é que é isso aí? Então a gente precisa pensar e entender e respeitar o ser humano. Respeitar o ser humano. Pois quando Moisés foi até Deus, ele disse o seguinte: Senhor, eu não sei falar. Ele disse: quem fez a boca do homem? E quem fez o mudo? E quem fez o surdo? Não fui eu, Senhor? Eu faço todas as coisas. Então a gente precisa informar a população e dizer a elas que a nossa igreja está aberta para receber pessoas com todo tipo de transtorno e deficiências, e elas serão acolhidas, incluídas e desempenharão as suas funções ali dentro. É por isso que é extremamente importante. Deixa eu só... Pronto, vamos aqui passando para o complemento da psicóloga, porque o tempo já está para lá de estourado, tá certo? A conversa, o diálogo, o papo tá muito bom, tá entendendo? É uma situação muito complexa e vocês estão se colocando muito bem, certo? Mas infelizmente o tempo está passando, não é, Caleb? Passando. Pois não, pode falar. Só bem rapidinho, uma coisa que Gabriel falou, né? Que se você chega em um prédio, uma pessoa com deficiência, e ali tem uma escada, uma pessoa que usa cadeira de rodas, ela chegou e aí alguma limitação. É preciso deixar muito claro que a limitação não é da pessoa, a limitação é do prédio. Uma pessoa não tem limitação, a limitação é sempre do ambiente. É o ambiente que limita, não é a pessoa que tem uma limitação, é o ambiente que é limitado. Isso é tanto para a questão de lidar com a criança com autismo, como a pessoa com qualquer deficiência. Uma outra característica também da Igreja Vale da Bênção é que lá tem intérprete. Então as pessoas surdas podem ir para a igreja porque tem intérprete para que essas pessoas possam participar. Então, comumente nos ambientes as pessoas são inseridas de fato, elas são chamadas para estar lá, mas o ambiente não se adapta. Incluir é quando eu adapto o ambiente para aquela pessoa que tem uma deficiência e não quando eu a coloco simplesmente lá para participar, não podendo estar de fato inserida. Então a gente pensa sempre que a limitação nunca é da pessoa, a limitação é sempre do ambiente. A nossa igreja conta com vários tipos de adaptações, né? Como foi dito aqui. Agora, uma frase que tá sendo muito falada aqui, parece que isso marcou. Foi a frase: inserir é quando eu chamo você pro baile. Incluir tá vendo aí é quando eu chamo você pra dançar. Perfeito, isso aí. Vai lá, Lisboa. Pois não. O pessoal aqui tá interagindo e tal, mas o tempo passou. Quem? Certo. Agradeço. Olá, boa tarde, Carlos Lisboa, boa tarde também ao professor Moisés, boa tarde a todos aí no estúdio, também boa tarde a Caleb Silva, aqui é Lucílio Baixo Santo Agostinho, eu tô sempre ligadinho no programa, todo sábado tô na escuta, um abraço aí pra todos, valeu. Pronto, um abraço aí também para ele, né? E aí vamos encerrando as considerações finais aí, Moisés, João Bosco, e eu fiquei bastante perplexo, né, com toda essa, a gente lê e tal, mas vocês se colocaram, eu saio daqui muito perplexo, né? Mas também saio daqui muito satisfeito e muito alegre pela exposição que vocês fizeram, e não só pela exposição do ponto de vista teórico, não é? Do ponto de vista das colocações com base científica,
científicas, mas sobretudo por vocês também estarem envolvidos, não é, com essa questão, e a igreja também envolvida com essa questão, e tanto com tantas outras questões também de ordem social, né? E muito bacana as colocações de vocês dois, não é? E então a igreja deve estar a igreja deve sempre buscar a ter o comportamento, a ter o espelho de exemplo no Jesus de Nazaré, não é? No Jesus Cristo, e o poder público ter também o seu espelho a partir da sua responsabilidade com a questão pública, não é? Aquilo que é permeado pela lei, aquilo que está prescrito em lei. E eu gostei muito das colocações de vocês, mas especificamente vou me referir à colocação do Gabriel, né? Gabriel faz uma colocação do tipo em que ele reconhece o que tem de positivo no poder público aqui em Santa Cruz, não é? E comitantemente ele também coloca as deficiências, coloca as limitações e coloca a falta de empatia à altura para que se trate essas coisas devidamente como elas devem ser tratadas. Obviamente que a gente sabe que o número de pessoas é muito grande, não é? Vocês têm ideia, na cidade tem algum levantamento de quantas pessoas são que hoje tem o transtorno? Sim. Não, infelizmente eu não tenho esse número. Dado. Eu não tenho. Então isso dificulta também até o desenvolvimento de políticas públicas. Você não tem o público, você não sabe quantas pessoas. Isso. Aí eu quero aproveitar aqui e destacar que a vereadora Rosângela Santos, Nega, né, conhecida como Nega da ONG, ela tem um projeto de lei que apresentou, que é a 3.324, foi aprovado pelos vereadores e sancionado pelo prefeito Fábio Aragão no dia 27 de agosto de 2021, que justamente pede um levantamento, um censo, para fazer esse levantamento da população que tenha autismo aqui no município. E, infelizmente, até o presente momento, não se tem conhecimento que esse trabalho foi realizado. Então aí fica difícil, né? Então que o poder público, não faça aquilo que realmente é de responsabilidade dele fazer, não é? E vamos também assim reconhecer o que está fazendo de positivo. Eu tive vendo esse projeto de lei dela que tornou-se lei, não é? Então tem uma série de coisas, não só isso que o professor Moisés coloca, mas tem uma série de elementos que a lei está prescrito em lei e até o presente momento não se foi tomado a devida atenção. Então é preciso que se tome a devida atenção com relação a essa questão. Deixando bem claro que eu não tenho nenhum envolvimento político com ninguém. Justamente. Não temos. E não temos tem todo direito de ter também, viu? E tem todo direito de ter. Mas não tem. E é bom assim. Eu sou um homem da igreja. Então, se você quiser falar de teologia, eu falo. Política é uma coisa que eu não me envolvo, apenas como cidadão que vota. Eu voto, escolho, mas eu não tenho um partido e nem tenho um lado. Aqui eu represento a classe autista. Eu defendo o autismo. Então, o que a prefeitura fizer de bom, a gente vai enaltecer e evidenciar. Reconhecer. Agora, onde ela está sendo deficiente, pode ter certeza que eu sou um ferrenho defensor da causa autista. Perfeito. E eu vou até o profundo para defender isso aí, mostrando a verdade. A gente trabalha com a verdade, não é isso? E permita-me, Gabriel, você não é político do ponto de vista partidário, mas a sua colocação foi uma colocação política, e inclusive a base da sua colocação política não é a política de ordem filosófica, ideológica, mas é uma colocação de ordem política com base, inclusive, na sua fé do ponto de vista de cristão. Pois não, Bosco? Isso, e assim, repetir, né, vamos convidar alguém do Perfeito, município, né? Então, para falar desse tema daqui a uns dias. Creio eu que eles estarão vindo sobre essa questão do autismo. Só registrar meu caso para encerrar minha participação no programa. Marcos Quinho, Eduardo Bezerra, minha esposa Valquíria. Coisa ali tão já estava boa. minha cunhada Roseli Salles, o nosso querido Romilton, que é assistente social do município, e Silvaneide Helena foi alguma dos que ouviram o programa Vale Cidadania. Que Deus abençoe a todos. Lucílio Domingos também está aqui, não é? Lucílio, veio aí. Lucílio foi que falou no áudio. Foi o do áudio, né? Então, um forte abraço e até sábado, se assim Deus nos permitir.